tarde. Hoje temos mais um entrevistado aqui que também dobrou o faturamento, que é dentista. Eu vou chamar aqui o Dr. Tiago, vamos ver se ele já está aqui, Dr. Tiago Lucena, para falar um pouco como foi implementar o método consultório high ticket, dobrar o faturamento sendo dentista. Bem-vindo, muito obrigada pelo Obrigado. seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vi que você tá o Rio aí atrás de você. É um quadro que tem aqui na sala. Ah, que lindo, minha cidade, amo. A nossa, né? A nossa cidade, exatamente. Daqui a pouco tô aí, daqui a 3 semanas eu já tô aí de novo. E me fala uma coisa, como que você me conheceu? Fala a sua profissão, para quem tá aqui, sua especialidade, um pouquinho de como você veio parar aqui. Claro, então, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implantodontista. Eu te conheci através do Instagram, isso já tem alguns meses, foi mais ou menos no início de 2023, Caramba. e eu fui te acompanhando porque eu tinha alguns planos, mas é aquela coisa de Instagram, né? Você começa a procurar uma coisa ou outra, daqui a pouco tá chovendo de informação para você. Tudo quanto é Eu tinha lado. uma, eu tinha uma dificuldade muito grande em... Eu me sentia um pouco fora do ninho, assim, no sentido da minha área. A odontologia, ela já há muitos anos, há pelo menos uns 8 anos, se não mais, ela já trabalha bastante essa parte do marketing, essa questão, sabe, da divulgação, do Instagram e a questão dos consultórios estão cada vez mais modernos, mudando. E só que eu não encontrava uma filosofia que se enquadrasse a mim. Até que apareceu você. E no primeiro contato, me agradou muito o que você falava. Mas eu ficava olhando assim, e sendo bem honesto, o seu time com certeza já me conhece, porque eram várias perguntas que eu falava e todas, quase todas envolviam a mesma questão. Eu vejo muito médico. Será que o dentista, isso daí se enquadraria para mim? Então, e eu como cirurgião, meu principal ofício é a especialidade da cirurgia bucomaxilo. E eu ficava tentando entender, apesar de você ter diversos médicos, cirurgiões, tudo mais, o que eu via também, e quando a gente pensa basicamente no médico, você pensa aquele consultório, né? Que tem uma mesa, uma maca, e tá certo, apesar de a gente Tradicional, ver. diferente do seu, exatamente. Exatamente, assim, a parte da odontologia, ela tem os seus diferenciais. Mas eu não me enquadrava nisso. E aí, quando eu comecei a pesquisar no que você posta mesmo, eu comecei a ver algumas semelhanças com o que eu Que pensava. legal. Então, se eu pudesse dizer que o que me atraiu mais no curso, assim, no que você demonstrava, era uma questão de uma identidade de, de valores, né? O que Obrigada. eu, Uau. quando eu até então, por que que eu de início eu só acompanhava mais? Porque eu estava querendo ver exatamente o que eu queria. Porque até então eu trabalhava muito em hospital, trabalhava em centro médicos e trabalhava em clínicas em parcerias com outros colegas. Uhum. Só que eu me vi num determinado momento que eu falei, não, preciso, eu tentei fugir um pouco disso, mas eu falei, bom, eu preciso abrir o meu consultório. E aí começou uma busca de diversos campos, até que eu comecei a ver que eu falei, não, eu preciso isso precisa ter um processo, eu preciso colocar isso desde o início. E aí, bom, chegou no momento que eu comecei a sair aos poucos, e aí eu falei, bom, eu preciso focar no meu. Comecei a ver parcerias, sociedades, tudo mais, e eu vi, não tem por onde fugir, eu vou ter que montar sozinho o meu próprio. E eu já comecei a implementar, principalmente no centro médico, onde eu trabalhava. Existiam dois.
mas tinha um que eu focava mais, então eu comecei a focar lá. Só que aí a gente entrava, igual outros colegas, principalmente médicos, que comentam da questão de não ser algo seu e você ter Sim. algumas dificuldades, né? Às vezes na recepção, Você não às vezes. consegue implementar 100% do método de primeira porque o consultório não é seu, exatamente. Sim. E assim, na estrutura também, às vezes você não conseguia Exatamente. alterar determinadas situações. Então, mas a gente ia conforme A música. dava, mas a gente já tinha uma visão. E aí, quando eu peguei a sala e comecei a obra, falei, bom, será que é agora? Eu falei, bom, eu vou começar agora. Sou bem honesto, foi a melhor coisa que eu fiz, porque a primeira coisa que eu tinha em mente, eu falei, nossa, eu tenho que ter aquela televisão na recepção, porque aquilo dali tem que ter. E aí eu comecei a mudar alguns paradigmas e, e foi muito bacana porque foi justamente no momento que a obra estava acontecendo. Por exemplo, com o arquiteto, eu já tinha a planta exatamente tudo montada como é que era. Eu falei, não, a gente vai mudar toda essa recepção. Ele já tinha colocado um jardim vertical na sua Não, não, planta? Ai, isso daí. graças. Eu sou Não, isso o daí. terror desses arquitetos. Agora eu já virei a fofoca entre eles do jardim vertical. Mas alguns locais que eu trabalhava tinham, então eu não tinha muito por onde fugir. Todos. Mas, e aí, em cima disso, começaram a vir as contratações, as pessoas para me auxiliarem lá no consultório. Então, eu comecei a implementar com a secretária, por exemplo. Então, a gente começou a mudar antes mesmo de iniciar os atendimentos. Eu comecei esse treinamento. E foi algo que, assim, casou perfeito, porque pouco antes. Não, mentira, assim, eu terminei a obra um pouquinho depois eu comecei. é, te- Terminou a obra, um pouquinho depois eu terminei o curso. Então foi bem certinho assim Ótimo. para a gente começar da forma como eu já imaginava. Então isso daí eu posso dizer que assim eu dei até sorte nesse sentido. Que bom. E você, assim, você lembra quais foram as coisas que fizeram mais diferença na hora de aumentar o faturamento, que você implementou primeiro, assim, sem ser a obra, as coisas estéticas, esses detalhes, assim, que você sentiu mais diferença e quanto tempo demorou para você ter resultado? Olha, eu tinha, eu tive que fazer essa transição, né? Eu já existia alguns pacientes, mas eram basicamente pacientes cirúrgicos que eu trouxe para o consultório. Mas quando eu comecei a adotar isso, quando eu abri o consultório, eu tinha um planejamento, Uhum. né? De algumas metas da gente iniciar. E assim, eu vi que você colocou no seu Instagram que foi 45 dias. Foi um pouquinho menos do que isso, O porque seu é? é de dobrar. Ah, tá. De do... Você dobrou em 45 dias. Não, porque eu confundi o que você falou, que eu sempre Eu falo entendi. que demora na média 45 dias para assistir. Mas então você dobrou em 45 dias? Muito bom. Não, não, eu tô falando isso porque eu vi Ah, que você postou, quando você postou a nossa live, a então foi divulgação da meu nossa live. time. Ah, Foi meu time, por isso que eu não tá. vi. Eu Sim, vi sim. lá que tinha 45 dias. Ah, Aí foi um pouquinho antes. ótimo. Foi um pouquinho antes que a gente já começou a implementar Health Plan, o trabalho da secretária, enfim, teve todos esses protocolos. E com 2 meses, a gente teve uma questão também de mês, mas com 2 meses a gente conseguiu triplicar. A gente bateu. E, Maravilhoso, parabéns. e aí a gente começou a manter isso daí, né? Então a gente está basicamente é, o quarto mês, mais ou menos, né? E a Uau. gente vem mantendo essa média linear, né? E, bom, aí são outros planos que a gente querer desenvolver tudo mais, aumentar a estrutura para a gente começar também a introduzir outras tecnologias até no Ótimo. consultório, mas assim, desde o início, por isso que eu digo assim que o fato de eu ter feito no início foi fundamental, porque algumas coisas
eu não conseguiria ter alterado se tivesse passado um pouquinho daquele prazo. Então, para mim, o que fez mais a diferença nesse sentido foram duas coisas. Primeiro, o treinamento da secretária, isso é algo que estava um pouco vago ainda. Eu tinha algumas referências, mas não estava tão encaixado assim. E eu consegui alinhar, deixar isso daí bem alinhado. Claro que isso daí é uma constante, é um dia a dia, né? Porque, assim, apesar da gente ter aqueles scripts, cada dia a gente se depara com uma situação, às vezes, diferente. Aí tem que Então, perguntar, exatamente. a gente vai se adequando. Eu não tive nenhuma situação ainda, por exemplo, eu vi que outros colegas passaram por isso, mas eu não tive nenhuma situação que eu precisasse entrar em contato com o suporte que vocês dão no pós, né? Mas as situações foram bem De controladas. crise, você quer dizer, ou só de dúvida quanto ao curso? Porque a gente tem Não, um às canal vezes de crise também, né? você diz lá no curso, às vezes, se você tiver algum imprevisto ou alguma situação muito Sim, diferente com sim, algum é o de paciente, né? A crise. gente pode Exatamente. recorrer à ajuda, né? Exatamente. Então assim, não teve essa situação Que ainda, bom. mas a gente Graças. conseguiu travar bem. Eu acho que é uma questão também de você alinhar bem para não ocorrer muito ruídos, né, entre o paciente, porque como a secretária, na grande maioria das vezes, ela acaba sendo aquela porta de entrada para o teu consultório. Então, qualquer coisa que fuja daquele padrão, você acaba que pega um pouco desprevenido na consulta, né? Sim, E ela isso pode acaba, prejudicar o atendimento e não ter nem nada a ver com você e a pessoa já chega irritada, né? É sem mesmo. dúvida. Então, e assim, a gente lida com pessoas. Então, tem pessoas que chegam extremamente amorosas, sabe, com aquele sorrir, e nem todo mundo chega assim, né? Mas Exato. às vezes, com um jeito ou outro, às vezes você consegue dar uma acalmada assim, né? Então, isso daí me ajudou bastante. Eu vi assim, eu não tinha percebido isso antes, tá? Mas assim, no dia a dia, a gente eu tento ser um pouco. Porque quando você tem um negócio seu, né, no final das contas, é sempre você que está ali na reta para Exatamente. qualquer situação. Então, eu tento ter o máximo de cuidado quanto a isso. Ninguém é perfeito, mas eu percebo que algumas situações, quando eu olho assim para trás, eu vejo que eu falei, pô, isso daqui tem ajudado, assim, a gente começa a perceber, poxa, isso aqui tá fazendo bastante sentido. Não, isso daqui eu acho que a gente pode alinhar com essa realidade nossa de agora. Então, é basicamente isso aí que eu tenho feito. E segundo, tem me ajudado bastante a partir do Health Plan, né? Porque aquilo Self dali dá Plan tá uma bombando, graças a Deus, né? diretriz, né, para o paciente. Eu confesso que eu ainda estou no estágio inicial de escrever de cabeça para baixo, porque admiro muitas pessoas que têm essa técnica, mas vai de Mas ladinho, assim, na de lateral e ladinho tal. tá ótimo, Vai. no começo tá ótimo. Eu falei hoje na live mais cedo, eu só consegui aprender a escrever de cabeça para baixo porque eu ficava tipo, vendo um seriado, alguma coisa, e aí eu ia fazendo assim no caderno, sabe? Aí seu cérebro meio que decora. Aí eu hoje já faz 10 anos que eu escrevo de cabeça para baixo. Você Sim, decora, mas você tem que treinar as letras, você tem que treinar palavras, sem assim, você dúvida. tem Eu que dar comecei uma a treinada. perceber, É. porque aí eu via, eu até. É inevitável, né? Quando você entra lá na comunidade, você tem aquele mar de informações e tal, de cada um numa realidade diferente. E aí eu comecei a ver uns health plans assim, que eu falei, nossa, rapaz, mas tem certeza que essa letra, acho que nem escrevendo normal eu consigo ter essa letra. A pessoa de cabeça para baixo tem. Então, assim, eu falei, bom, deixa eu treinar, porque senão fica meio que quase um analfabeto, assim, escrevendo. Eu falei, não, vamos de lado, a gente vai aos Mas poucos, tá também tudo tem muito. tem um leve charme de ser um pouquinho torto, não tem problema. Ó, ficou um pouquinho torto, mas você entendeu, né? Eu sempre falava isso. Não tem problema, não. Não. Mas eu achei isso bem interessante, porque, assim, eu já fazia uma. Assim, nada comparado ao Health Plan, mas eu já fazia, eu entregava um relatório de como que iria ficar, dos valores, das formas de apresentação do tratamento.
mas eu percebo que com esse Health Plan ele fica bem mais claro, bem mais objetivo, principalmente. Ele fica bem mais objetivo para o paciente. Eu sempre tive esse cuidado, por exemplo, dos termos técnicos, de não falar muito assim, muito assado. Às vezes, até mesmo em alguns vídeos que eu gosto de fazer, eu tenho até alguns colegas cirurgiões que às vezes vêm falar comigo, ele, Thiago, mas olha só, mas não era isso, não era aquilo outro, o termo correto não seria. Eu falei, meu amigo, eu não estou falando Não é. para cirurgião, não estou falando para dentista, eu estou falando para paciente leigo que às vezes não Se você tem perguntar o ideia que de tem nada. no meu dente, eu não sei nem te dizer exatamente isso. Já tirei 4 sisos e tenho metade desse dente quebrado e tenho uma lente. É isso que eu sei falar. A gente não entende nada, nada, nada. É isso Pois é. mesmo. Então, assim, e por mais que tenha isso daí, às vezes quando o paciente leva isso para casa, ainda tem outro ruído que às vezes tem, porque muito acontecia do paciente chegar e às vezes mandar uma mensagem para a secretária, ou se fosse algum paciente que já estivesse em tratamento cirúrgico comigo, que fosse adicionar, ou que fosse um parente que começou com ele, me mandava uma mensagem para o meu pessoal, e aí você chega e fala, bom, eu achava que estava claro. Tudo bem, a gente recebe às vezes alguns sinais que está certo, mas assim, pode melhorar. E aí, nesse sentido, eu consegui fazer essas arestas, aparar essas arestas. Assim, hoje o que eu utilizo é o Health Plan tradicional, né, que foi feito, eu só adequei, não teve muita diferença com relação teve algumas diferenças quanto a passar valores, só isso. Aquela questão Ótimo. dos parcelamentos, tudo Sim. mais, mas assim, é aquela questão clássica, né, de você adequar a sua A sua. realidade, como que E você já funciona. passava os valores, pelo que você está falando, né? Que tem gente que não passa e eu tenho que convencer. Já, não, não, Então, isso daí ótimo. Ah, eu sempre gostei disso daí, assim, eu sempre tive não uma tive que te facilidade disso. converter, então, menos um passo, que vários eu tenho que converter, literalmente, a passar os valores. Assim, e aí a gente entra até numa outra questão, porque o que me facilitou muito na questão dos scripts com a secretária, para em cima daquilo dali eu adequar aquela realidade, foi o fato da gente já ter um passo a passo pré-montado, e às vezes eu tinha uma dificuldade, por exemplo, aí você me perguntar, você já passava valores? Já. Por mim, na verdade, a minha questão, o meu maior problema era delegar. Então eu entrava no outro problema. Eu falei, como que Entendi. eu vou fazer para ela ter esse mesmo primeiro contato com o paciente da forma como eu quero? Entendi. Então, então em cima disso me ajudou bastante, porque eu consegui botar. Você conseguiu me dar no papel algo que eu pude apenas, às vezes, parafrasear. Algumas situações, assim, o beabá em si é o mesmo, é aquele copia e cola, né? Mas você só vai se adequando. Um é o médico, outro é o dentista, outro é uma cirurgia, outro é uma consulta, e aí. Exatamente. Exatamente. Você, então, o Health Plan foi o que mais fez diferença para você dobrar o faturamento? Ou tem alguma outra coisa que você fala que assim, e o treinamento das secretárias, que isso no curso foi o que você acha que fez mais diferença para você conseguir triplicar, né? Olha, eu Falei dobrar, mas já posso triplicou. ser honesto, assim, eu acho que isso daí são alguns. Quando eu pelo menos, como estava começando no meu consultório do zero, existiram alguns pilares nisso daí, né? Porque assim, ok, você tem a secretária, ok, você tem, mas uma coisa eu já tinha isso em mente, mas assim, eu para design, para essas coisas assim, eu não Sim. tenho muito assim, isso eu deixo até com a minha esposa, porque eu não tenho muito tato para isso. Mas eu sempre eu tenho um perfil muito muito tradicional. Então, às vezes, até quando a gente foi, alguns 4 anos atrás, quando a gente foi fazer o nosso casamento, que perguntava, o que você quer? Eu falei, olha, eu quero algo bem tradicional. Ótimo. Então, quando eu fui montar o meu, eu falei, é exatamente esse perfil que eu quero. Mas os detalhes, isso daí me ajudou bastante. Ótimo. Isso foi uma situação que teve. A questão de você conseguir dividir um pouco o espaço, como eu comentei no início, isso me ajudou muito na questão da recepção. A minha recepção, ela mudou, tá? Um antes e um depois disso daí, porque foi exatamente como aquela parte
se eu não me, posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que a parte do curso que fala dessa questão do consultório, que tem que ter, é mais para o início. É no início, Então, sim. O calhou censo mais ou estético menos Rakitic. Sim, isso. exato. Então, assim, calhou de ser bem próximo de quando eu ainda estava naquela conversa com o arquiteto na divisão de espaço, disso daí. Então, assim, eu mudei consideravelmente. Eu me lembro que eu mostrei para minha família, assim, o que eu estava planejando nisso e eles realmente viram uma diferença absurda. E quanto ao consultório em si, foi mais ou menos para a mesma linha, mas eu só adicionei alguns detalhes que às vezes a gente, pelo menos eu, né, assim, eu via na moda, assim, algumas coisas, nada de jardim, mas assim, a gente via algumas outras coisinhas assim, fala, pô, isso aqui é interessante e tal. A televisão, então, é algo clássico, porque eu falei, ó, se puder botar uma de 72, assim, para mim seria. Então, assim, eu imaginava algumas coisas que iam passar, então eu falei, não, a gente tem uma forma diferente da gente conseguir. E mais do que isso, eu comecei a. E aí que eu comecei a me comparar muito com os consultórios médicos nesse sentido. E isso daí me deu o consultório. E eu ouvi que eu queria algo. Claro, com as suas devidas diferenças, principalmente dentro do local onde que tem o consultório, né? Mas eu queria um padrão muito mais dentro de um consultório médico, né? Do que um consultório odontológico, assim, no sentido do consultório tradicional. Né, Caramba. do que a gente vê às vezes no dia a dia, tudo mais. Então eu comecei a pegar, ter uma visão mais para esse lado. E aí eu peguei diversas ideias, não só do pessoal do curso propriamente dito, mas assim, o que me fez mais diferença nesse sentido, porque enquanto eu ia assistindo o curso, eu começava a pensar, por exemplo, uma coisa que me veio muito na mente foi a parte do consultório da obstetra, que eu, enfim, passei um ano praticamente indo lá, e aí eu olhei aquilo dali e eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Quando você falava, né, eu Que bom. começava a ver assim, e eu falava, isso é um padrão que eu quero, que eu quero para mim. Então, eu não via isso, tantas diferenças, assim, pelo menos para essa região, e principalmente para onde eu ia fazer, porque eu tenho dois consultórios, né? Um na Barra da Tijuca e outro em Duque de São dois Caxias. Você sabe bem, públicos totalmente diferentes. diferente, Totalmente, né? sim. Então, assim, e esse consultório, essa montagem desse consultório que eu estou falando, ele é para Duque de Caxias, tá? Então, assim, eu queria poder oferecer, a gente não está falando nada de glamour, não preciso botar um mármore, sabe? Exatamente. É. Então, mas você consegue deixar algo extremamente elegante, né? Um local que o paciente se sente clean, agradável, e você oferecer uma enfim, um tratamento de qualidade, mas com uma estrutura também diferenciada. E não importa se você tem isso na Barra da Tijuca ou se eu tenho isso em Duque de Caxias. E eu posso dizer muito bem, porque hoje a estrutura que eu tenho em Duque de Caxias, ela é muito melhor do que eu tenho na Barra da Tijuca. E aí isso me Uau. cria um outro problema, porque eu a vejo, eu falei, meu Deus, vou começar essas obras tudo de novo. Então, eu falei, bom, vamos com calma, uma coisa de cada vez, mas assim, tem dado muito certo isso, tem dado muito certo mesmo, e assim, a gente percebe isso é, principalmente pelos pacientes, que aí é uma coisa que a gente que foca muito o curso, né? O foco no paciente. Então, ele é o principal motivo de tudo aquilo dali estar ocorrendo. Então, e como é o principal, o local que eu acabei, não era, tá? Mas assim, acalhou de eu ficar mais tempo da minha semana em Caxias. Então, isso daí acabou tendo uma transformação, e eu acredito nisso daí, que isso daí também teve um peso importante para acabar tomando esse rumo. E ter aumentado tanto o faturamento tão rápido, né? Então, Foi, foi, parabéns.
foi. Assim, eu vejo nisso daí, existe algumas questões envolvidas disso daí, né? Mas assim, eu vejo que o primeiro ponto do paciente, quando ele chega no consultório, ele consegue perceber que tem algo diferente, né? E assim, eu considero a seguinte questão, e assim, Nanda, eu não teria porquê tá aqui se não fosse para falar, simplesmente eu falar, olha, simplesmente o curso não vale a pena e ponto final. Mas assim, não foi isso, sabe? E assim, eu considero, e isso foi uma das questões que me fez diferenciar quando lá atrás eu comecei a ver a questão do assim, quando a gente estava na dúvida e tal, te conhecendo ainda, vendo como é que Sim. era o teu trabalho, eu, assim, eu tinha uma aversão muito grande àqueles marqueteiros, tá? Isso daí não tenha dúvida quanto a isso, tá? Então eu falei, isso daí não é o que eu quero. Você via algo assim? Não, porque um colega fez assim, um colega fez assado. Ok, um deu muito certo com isso, mas eu falei, ok, Mas não sou eu. mas não é a minha filosofia. Sabe, eu vou tá vendendo algo que eu não compro. Então, isso daí não faz sentido para mim. Então, assim, eu considero que isso daí foi. Porque, assim, no final das contas, tudo isso que a gente está falando é extremamente importante. Mas a gente não pode deixar de achar que a técnica, sabe, que todo o conhecimento científico por trás do que a gente faz não faz sentido. Isso faz, porque isso daí é básico. É Todo o básico. restante que vai vir, ele vai vir para complementar, ele vai ser um plus, vai ser um agregante, Exatamente. Você tem né? que ter a formação muito boa, lógico. Mas Exatamente. na realidade atual, né, isso é muito diferente. Qualquer fundo de esquina, há 40, 50 anos de atrás, o dentista era rico. Isso é uma realidade. Né? Isso daí era uma consequência. Você estudava, você fazia, às vezes você tinha condições de fazer uma faculdade daquela, mas atualmente isso não é uma realidade. Então, apesar de você ter muitos cursos de todas as áreas da saúde, né, ser muito fácil isso daí, a grande questão é a formação. Né? Então, o que sai, você pode ter muita gente, mas se você tem muita gente boa, a conversa é um pouco diferente, né? Então, e nada disso faz sentido se você chegar, então não adianta você vender achando que não faça isso que vai ter é certo de você ter sucesso, de você chegar e ter um resultado. Não é, Não é. tá? Mas assim, se você tiver uma, uma retaguarda estruturada, você não tenha dúvida que isso daí faz todo sentido para a realidade. E eu sou uma prova viva disso, porque não independe. Isso daí foi uma dúvida que eu tive no início, porque quando a primeira vez que eu escutei high ticket, a primeira coisa que eu pensei falei, ok, mas aí ela está falando algo é, é, de você tá vendendo para um pessoal nível A, e aí o pessoal olhava para você, falava, pô, toda chique, não sei o quê, e sabe, poxa, toda assim. Aí eu falei, rapaz, pô, sabe, claro, bem apresentado e tal. E aí eu falei, olha, e aí quando Oi, você gente, vai eu não ver. sou nada demais comparado a esse povo que só aparece na Não, internet de blazer, maquiagem feita pelo maquiador. Eu sou básica. não, assim, eu concordo, não, concordo plenamente contigo, mas assim, você é uma pessoa elegante. Então, Obrigada. quando você olha isso daí, e eu tento passar isso no meu consultório também, porque assim, Maravilhoso. isso daí se vende, aí quando você entra naquelas é, aí eu não me lembro, mas aqueles módulos que você fala sobre a questão de vestimenta, tudo mais, Sim. eu, Senso estético, eu é o mesmo módulo, no 2. Sim. Senso estético, high exatamente. ticket. Então, assim, você Não começa. colei. Eu sempre tive essa ideia, desde a época da faculdade, assim, eu sempre me vi, eu falei, bom, a faculdade é uma extensão ali, ali começa a parte do trabalho. Às vezes as pessoas não têm muita noção disso, mas daqui a pouco você. Obviamente, não uma questão de vestimenta, mas às vezes algumas atitudes que você tem ali é aquilo que você vai fazer para você estreitar seus laços com A, B, C, D, né, lá para frente, que você vai querer. Então,
mas você consegue ter um toque um pouco mais refinado, né, de como você se portar com os pacientes, e isso também é um diferencial, porque aí você acaba se diferenciando um pouco da manada nesse sentido, sabe? De você, às vezes, o cara até pode ser um bom profissional, mas você vê a A postura, isso é qualquer um. falta de educação, às vezes, pode gerar uma insegurança no paciente, né? Isso já aconteceu comigo como paciente. Sem dúvida, Exatamente isso que você falou. Exatamente. sem Então, dúvida. importa Então, muito. sem Importa. dúvida. E olha só, tem algum recado que você daria para quem está entrando agora nessa turma, ou para quem está em cima do muro, alguma coisa assim para a gente falar no final? Ou já posso responder as perguntas, alguma coisa que você falaria? Te agradecer também pelo seu tempo. Imagina, é um prazer. Bom, diante de todas aquelas dúvidas que eu tinha no início, e ainda mais sendo cirurgião dentista, eu, independente da especialidade, eu posso dizer que façam. É algo que você consegue aplicar para diversas especialidades da odontologia, tá? E eu diria assim, da área da saúde, de uma maneira geral, eu posso falar por mim, que é a área da odontologia, mas eu vejo isso muito bem aplicável, né? Porque não adianta, às vezes, você ter um método que ele é muito bom, às vezes, para uma especialidade, mas às vezes para Sim. outra área não é tão bem, mas assim, você ajustando a sua realidade, com certeza vale a pena e faz todo sentido dentro daquele contexto para ser a cereja do bolo. Super obrigada, Thiago, pela sua participação. Ainda mais para falar para os dentistas. Tinha os dentistas aqui, não acredito, tem um dentista, eba! Porque eles têm geralmente mais médico, né? Então sempre pedem Sim, dentista. Então, muito obrigada por dividir sua experiência do método com a gente. claro, eu que agradeço. Se tivesse que dizer, agora assim, só para finalizar, para a gente não também não perder não dizer que eu só disse coisas boas, se tem uma Ótimo. coisa que eu acho que precisa mudar, não que precisa mudar, mas que eu não gostei de forma nenhuma, foi eu não ter sido sorteado para viagem. Eu achei isso um absurdo, tá? Mas aí, eu não vou prometer o que eu não vou cumprir, porque eu teria que roubar para você ganhar, né? Aí não dá, né? Quem ganhou Mas na eu sua turma? mas eu ganhei na minha turma, eu fui de outubro, eu fui da turma agora de outubro, eu ganhei uma consultoria sua do Instagram, tá? Então eu Você não ganhou uma posso dizer consultoria, que. mas você não ganhou a viagem para Nova York. Mas, ó, foi Pois bom é, também. rapaz, não pode dizer que eu não ganhei nada, né? Pelo Exato. menos eu saí ali com um É, brinde de consolação, né? ganhou, então, ó, já ganhou alguma coisa. Todo mundo sempre dá confusão esse sorteio. Todo mundo fala, achei que era eu, é sempre. Mas a gente vai ter, vou já adiantar que vai ser um ano muito bom, vai ter eventos ao vivo, a gente está planejando várias Ótimo. coisas, graças a Deus a empresa cresceu muito. Então, o que mais vai ter oportunidade de coisa legal aí pela frente, Que bom, tá? que Mas bom, parabéns. reclamação anotada. Essa foi muito boa, eles vão rir. Eles devem estar tensos. Será que ele vai falar que meu atendimento, não sei o quê? Tá todo mundo tremendo na base agora. Eu sei, depois que desligar essa live, eles vão falar, você vai ver. Mas, ó, grande prazer ter você com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Qualquer dúvida que você tenha, você ainda está aí, né, Health Plan, não sei o que, fazendo mais Health Plans, por favor, sempre mande suas dúvidas pra gente. Conte comigo para tudo que você Tá, precisar. E é pode. isso. Obrigado, eu que te agradeço todo o suporte de você e toda a sua equipe, que realmente é bem rápido os atendimentos tanto via direct no início, né, lá no início, e depois via e-mail. Então, tá todo mundo de parabéns e obrigado pela oportunidade aqui de estar falando. Obrigada. A gente está de plantão nesse direct. É tudo uma função para conseguir responder todo mundo e os alunos. É tenso, mas eles são muito bons. Então, também vou agradecer aqui publicamente ao nosso time que está aí de olho em todas as mensagens de vocês. Legal. Obrigada, tá bom? Nada, um abraço, tchau. Um abraço, beijo.